Agora nós vamos achar a fórmula molecular. Como é que eu acho? Já sei achar a fórmula percentual, já sei achar a fórmula mínima, mas agora nós vamos aprender como achar a fórmula molecular. Certo? Questão número 1, a questão do FT 2012-2, ok? Antes eu quero fazer uma ressalva para vocês aqui o seguinte. Você tem a fórmula molecular e você tem a fórmula mínima. Vou apagar porque ficou muito feio. Vou tentar escrever melhorzinho. Você tem a fórmula molecular e você tem a fórmula mínima. Então vamos supor aqui o benzeno. C6H6. Qual seria a fórmula mínima do benzeno? Seria CH. Por que, Sandrão? Porque eu consigo dividir os dois por 6. Aí vai dar um carbono e um hidrogênio. Por exemplo, C2H6, Sandrão. A fórmula mínima do C2H6 vai ser CH3. Por quê? Porque eu consigo dividir aqui por 2. Aí eu vou ter um átomo de carbono e eu vou ter 3 átomos de hidrogênio. Água oxigenada, por exemplo, H2O2, eu consigo dividir por 2. Então, a fórmula mínima da oxigenada é OH. Mas, por exemplo, a água, H2O, ela já é a fórmula mínima dela mesma, porque eu não consigo dividir por um número diferente de 1. Ok? Certo? Os íons, os compostos iônicos, não têm fórmula mínima, tá certo? Bom, vou apagar aqui e agora eu vou lhe ensinar como é que você acha a fórmula molecular. Tem questões, inclusive, que a partir da fórmula mínima você consegue achar a fórmula molecular. Certo? Então vamos lá. Uma quantidade de 130 gramas de um ácido monocarboxílico, aqui é um ácido monocarboxílico, sendo R uma cadeia acíclica, aberta, normal e saturada, sofre neutralização total, reagindo com 56 gramas de hidróxido de potássio. A fórmula molecular do ácido é os ácidos carboxílicos. Os ácidos carboxílicos. Esse R é um carbono ligado a hidrogênio. Então, os ácidos carboxílicos eles vão ter essa fórmula aqui, ó. Eles vão ter uma certa quantidade de carbonos, uma certa quantidade de hidrogênio, mas vai ter 2 oxigênios, sendo R uma cadeia aberta, normal e saturada, ou seja, só tem ligação simples. Ele falou que ele tem 130 gramas. Sofre neutralização total ao reagir com 56 gramas de hidróxido de potássio. Na verdade, essa questão era para ser uma questão de química orgânica, certo? Porque você tinha que saber o que é um ácido carboxílico. Então você tem aqui um ácido carboxílico, CXHYO2, porque todo ácido carboxílico tem a carboxila, que a carboxila é o carbono com a dupla oxigênio e simples com H, que ao reagir com hidróxido de potássio, que é o KOH, ela vai produzir, sofre neutralização total. O que é isso? Eu vou desenhar você aqui o seguinte, ó. Você tem um R, que é uma quantidade de carbono que você não sabe qual é, vai reagir com o H, e aí o que acontece? É uma reação de neutralização. Então, ácido mais base, porque o KOH é uma base, então eu tenho aqui, ó,
um ácido mais uma base vai formar água e sal. No caso desse sal, vai ser um sal orgânico. Então, a fórmula vai ser o seguinte, ó. Água, H2O. Quem é o H2O? É a união do hidrogênio do ácido com o H da base. Então, esse cara aqui vai originar uma água. Mais, bacana, uma quantidade de carbono que eu não sei, R. E aqui o oxigênio não pode ficar sem nada aqui. Quem vai entrar aqui no lugar do... vai ser o potássio. O potássio ele vai para o lugar do hidrogênio, já que o hidrogênio foi se ligar com o H para formar água. Certo? Então, deixa eu botar aqui o potássio. Beleza. O que é que eu tenho aqui? Eu tenho que ele falou uma quantidade de 130 gramas de um ácido monocarboxílico, ou seja, só tem 130 gramas desse cara, reagiu com hidróxido de potássio, sofre neutralização total, ao reagir com 56 gramas de hidróxido de potássio. Tudo certo. Só que eu quero saber qual é a fórmula molecular. Agora a gente já sabe qual é o produto formado. É um sal. É um sal orgânico. Sal orgânico. Bacana. A pergunta é: quem é esse cara? Quem é esse cara que pesa 130 gramas? Lembrando que esse R ele só pode conter carbono e hidrogênio, porque ele é um ácido monocarboxílico, ele é um ácido carboxílico. Ou seja, do R para lá só tem carbono e hidrogênio. Quantos carbonos e quantos hidrogênios? Certo? Beleza? O que a gente pode fazer aqui? A gente pode raciocinar um pouco qual seria a massa do R. Por quê, Sandrão? Porque ele não falou que o ácido ele pesa 130 gramas? O ácido não pesa 130 gramas, não é isso aí? Beleza. Só a carboxila aqui pesa quanto? Não sei, mas a gente pode fazer. Vamos lá. Carbono, 12. Vezes 1, 12. Oxigênio, 16 vezes 2, 32. E o hidrogênio, E o hidrogênio, 1 vezes 1, 1. Quando você for somar isso aqui, vou apagar aqui, tá, galera? Quando você for somar isso aqui, vai dar quanto? Vai dar 2 mais 2, 4, 5. Vai dar 45 gramas. Certo? Beleza? 45 gramas. Ok. Vou lhe ensinar um jeito para você fazer sem precisar fazer muita conta. 45 gramas. 130, né? 130. 130 menos 45. Quanto é que vai dar aí, galera? Eu confesso que essa questão eu não fiz, então vou pegar aqui a minha calculadora para a gente que eu vou precisar. 130 menos 45. Então dá 85. Isso quer dizer o quê? Eu tenho aqui um ácido
carboxílico. Daqui para cá, ele pesa 85 gramas. 85 gramas. Certo? Beleza? Deixa eu só fazer um raciocínio aqui para ver se vai dar certo. É... 130. 12 vezes 1, 12. 16 vezes 2, 32. Tá certo. 1 vezes 1. Deu 45 minutos. Tá certo, né? Pois é. Só que pelas minhas contas aqui, tá dando 86 gramas. Acho que é um valor aproximado, né? Por que, Sandrão? Porque é o seguinte. Lá em Química Orgânica, quando a gente for estudar, você vai ver que todos os carbonos depois daqui só tem ligação simples. Como é que eu sei, Sandrão? Porque ele falou que a cadeia é saturada, normal, ou seja, não tem e acíclica, aquela questão aberta. Então, se você for colocando aqui, ó, um carbono, mais um carbono, então aqui vai ter que ter 2 hidrogênios, porque obrigatoriamente o carbono faz 4 ligações, mais outro carbono, mais 2, mais 2, certo? Mais 2 aqui. Você vai ver que se você for somando, você vai precisar de... Quantos carbonos tem aqui agora? 1, 2, 3, 4, 5. E esse último carbono aqui tem 3 hidrogênios. Se você fizer isso aqui, você vai ver que você vai ter que ter 7 carbonos, contando com esse aqui, né? 7 carbonos, para fazer os 130. Você podia fazer assim, desse jeito, ou podia fazer de um jeito mais fácil. Qual era? Fazer todas as letras. A que desse 130 gramas é que estava certo. Podia fazer também assim. Mas só para provar que meu raciocínio está certo, daqui para cá eu tenho 6 carbonos e 3 hidrogênios, é ou não é? 3, 5, 7, 9, 11, 13. Qual é a massa do carbono? Qual é a massa do hidrogênio e qual é a massa do carbono? Ah, Sandra, o hidrogênio é 1. Vezes 13, 13. A massa do carbono é 12. Vezes 6, 72, somando dá 85 gramas. Então o cara tem que ter, no total, 7 carbonos, tem que ter, com mais esse aqui, né? 14 hidrogênios e 2 oxigênios, para dar os 130. Letra A. Sandrão, tem outro jeito mais fácil? Tem. Era você fazer a massa molar de cada um desses. O que desse 130 é o correto. Essa era a maneira mais fácil de fazer. Só que qual é o problema? Você ia fazer de cada um. E se a resposta não fosse a letra A? A sorte é que o primeiro é logo letra A, né? Beleza? Sandrão, não entendi a parte do ácido carboxílico. Essa foi complicada. Foi porque eu ainda não ensinei química orgânica. Eu ainda não dei essa aula de química orgânica para vocês. Então vocês não sabem o que é um ácido monocarboxílico. O que é um ácido carboxílico. E, quer dizer, vocês não sabem só se vocês já tivessem lembrado, né? Vocês já estudaram, logicamente. O que é uma cadeia saturada normal acíclica. Acíclica vem de cadeia aberta. Cadeia normal é que você não tem ramificações. Agora, o grande negócio foi a saturada. Porque a saturada ela só tem ligações simples entre carbonos. A dupla aqui não é entre carbonos, certo?
Então eu sabia que, vou até riscar aqui de verdinho, daqui para cá eu só tinha ligação simples. Ok? Beleza? Mas, é como eu disse, se você pegasse cada molécula, e quanto é a massa do oxigênio, quanto é a massa do hidrogênio, quanto é a massa do carbono nessa molécula, você ia encontrar aqui 130 gramas. Aí seria a letra A. Só que aí você ia ter que fazer de cada um, né? Então você ia ter que fazer, por exemplo, do último, né? 16 vezes 2, 1 vezes 8 e 12 vezes 4. Será que dá 130? Porque a massa do cara é 130. Certo? Beleza? Eu aproveitei aqui também para ensinar para vocês como faz uma reação de neutralização. Certo?